Essa manhã de segunda-feira. Continuamos mostrando ali a gaiola e o Ronald Julião vem aí para a terceira e última tentativa, caso ele queira continuar buscando vaga para a final. Momento complicado para o brasileiro. Tem que fazer uma marca melhor. É só fazer o que ele costuma tentar no Brasil. 56,20 foi a segunda marca do Ronald Julião. É só ele tentar aqui o personal best dele, que é de 65,41. Ele está classificado com folga. Vamos ver. Menos de 55. Balança a cabeça. Queimou. Vai se despedir, Cleberson. Infelizmente, o Ronald Julião na terceira tentativa. 2 queimadas, uma com 56,20. Despede-se dos Jogos Olímpicos, 39º por enquanto. Balança a cabeça e óbvio, né, que ele sai frustrado, porque não foi para isso que ele veio a Londres. Certamente ele não queria isso. Nesse momento, Kaká, a marca de qualificação está em torno de 63,80, mas ela vai subir um pouquinho, vai ficar acima de 64 metros, né? E é decepcionante ver que mais um atleta aí da equipe brasileira está indo mal, né? Até o momento, os únicos atletas que melhoraram o resultado pessoal foram exatamente o Nilson André nos 100 metros, que ele não se qualificou, mas ele melhorou o resultado pessoal. E a atleta no feminino também, nos 100 metros, a Rosângela, que melhorou o resultado e disputou a semifinal. Ô Cleberson, antes de vir para o Brasil, eu e você, né, nós participamos de um ciclo de palestras na BMF, com muita atenção. Na verdade foram 3 palestras com os esportes e as projeções dos atletas brasileiros aqui em Londres. E havia um ar muito grande de otimismo, né, porque a BMF é uma das principais, se não a principal hoje, patrocinadora, mantenedora do atletismo brasileiro, de todas as instituições, empresas que patrocinam o atletismo brasileiro. Por que realmente a gente tem essa frustração, sabendo que lá no Brasil, pelos resultados domésticos alcançados, a gente poderia ter mais chance de beliscar medalha? Pois é, seria muito fácil, Kaká, a gente condenar atleta por atleta, um a um, e falar que eles são os culpados, que eles são incompetentes, que eles realmente não têm capacidade, né? Mas para um atleta ter capacidade, ele precisa de uma certa estrutura. Fala-se muito nos investimentos que têm sido feitos nos últimos 4 anos, nos últimos 3, 4 anos, que se aumentou muito a quantidade de dinheiro e realmente isso é visível. Eu, quando comecei no atletismo no ano de 1984, nós tínhamos 5 pistas sintéticas no Brasil e era um uso muito restrito. Hoje nós temos, nos últimos 4, 5 anos, eu vi a construção de dezenas de pistas país afora, mas a construção de pistas não garante que o país vá se dar bem. A própria BMF recentemente inaugurou uma belíssima pista. A primeira pista indoor, uma pista coberta, então está existindo esse investimento e é um investimento privado. O governo tem investido de certa forma, com isenção e com patrocínios de empresas públicas, né, que têm patrocinado várias confederações, enfim. Agora tem que ver a maneira como esse dinheiro está sendo investido, viu, Kaká? Porque culpar o atleta apenas pelo resultado é muito fraco, é muito vago, é muito vazio, né? E eu não acredito que realmente todos os jornalistas esportivos do país tenham o mesmo pensamento. Eu acredito realmente que a análise tem que ser feita mais profundamente, tá? Realmente os atletas têm uma parcela de culpa porque eles não fizeram resultado. Não fizeram resultado por conta de cada um ter a sua desculpa por não ter feito o resultado. E desculpa não é aceita. Quem pede desculpa errou. E eles têm que admitir que eles cometeram erros. E têm que admitir o erro da maneira correta. Segundo ponto, como que uma equipe inteira chega aqui e não consegue melhorar o resultado pessoal ou pelo menos não chegar próximo do resultado pessoal? Então os treinadores, que são meus companheiros de profissão, que me perdoem, mas eu tenho que falar isso. Todos os treinadores estão cometendo algum erro, precisam de atualização, esses treinadores precisam estudar mais e precisam saber como se monta um ciclo para que o atleta faça o melhor resultado aonde precisa, que é exatamente aqui nos Jogos Olímpicos.
O terceiro ponto vem de planejamento de confederações. Como que uma confederação se prepara durante 25 anos e não tem uma popularização de um esporte que é o primo pobre de todos os esportes? A criança só precisa de um tênis e um short para praticar o atletismo. E não existem escolas espalhadas pelo país inteiro. O atletismo está virando praticamente como a natação, como o judô, que são os esportes individuais, um esporte exclusivo da classe média. A pessoa tem que pagar para praticar. Inclusive, hoje em dia, existem muitos profissionais de várias áreas que pagam para tentar virar atleta em escolas de treinamento, né? No caso, assessorias esportivas que vão lá e dão treinamento para eles. E isso incentiva para que eles façam com seus filhos a inscrevê-los em escolinhas de atletismo que são pagas. Então, como que o governo não consegue popularizar um esporte que é tão simples e tão fácil de ser praticado? Basta que tenha um pouco de vontade política para que o Ministério da Educação, primeiramente o Ministério da Educação, faça com que as escolas seja obrigatória a educação física, que hoje é facultativa, por incrível que pareça. Como que se vai fazer promoção de saúde e seleção de talentos quando a escola promove o esporte dessa maneira? Ele é facultativo. Segundo ponto, Ministério dos Esportes. O Ministério dos Esportes não tem uma política para popularização e não tem como fazer um processo de seleção que seja coerente, como os países do leste europeu fazem muito bem, como Cuba, com 10 milhões de habitantes, faz muito bem, como a Austrália, que tem uma excelente natação e conquista muitas medalhas somente na natação, faz muito bem. E hoje nós vimos o Cazaquistão conquistar 6 medalhas de ouro em esportes individuais, porque consegue fazer um bom processo de seleção. Então, o processo de seleção é uma coisa de longo prazo. Nós precisamos de 10, 12, 15 anos para conseguir colher frutos desse processo de seleção. Então, o Brasil que se prepare para a Olimpíada de 2028. Porque agora não dá mais tempo. Pode ser um processo inicial para a gente começar a formar grandes atletas do Rio, né? A partir do Rio. Muito bem, estamos aqui mostrando o brasileiro Ronald Julião já está fora. Eu vim para cá esperançoso, né? Depois que eu conversei, inclusive, com o professor Ricardo D'Angelo, que nos garantiu que traríamos muitas medalhas, eu confesso que agora fiquei meio decepcionado. A gente tem que esperar ainda, porque a CBAT conta muito com a medalha da Malri. Ricardo D'Angelo, para quem não sabe, é o chefe da delegação brasileira. Agora um lançamento espetacular, hein? O atleta, o britânico Okoye, consegue levantar o estádio com um lançamento sensacional. E esse atleta tem histórico. Lance Okoye. Ele vai para 65,28. Garante nesse instante a classificação com 65,28 e vibra como se fosse um gol do Manchester United. Pronto. Kaká, e ele é um atleta de apenas 20 anos, foi descoberto lá casa aí na Grã-Bretanha, um processo de seleção muito eficiente que a equipe britânica fez nos últimos 15 anos para descobrir esses talentos que estão aí conquistando medalhas e fazendo bonito no último lançamento, quando ele precisava, fez a marca de qualificação e está qualificado. Na pressão, hein? Agora o americano Yared Rome, terceira tentativa, hein? Na pressão. Ou ele consegue agora ou ele tá fora. Vai ficando emocionante isso aqui. São os últimos a buscar a classificação. Já o Elia Júnior no ônibus Band Esportes pelas ruas de Londres, pontos turísticos da cidade. Veja só como o disco some ali no céu, né? No contraste. Ih, rapaz, frustração, hein? Acho que o americano... Eu acho que o americano Yared Rome não consegue passar, não. E ele cometeu falta propositadamente pelo lançamento muito ruim. Isso pode também, né? Quando o atleta vê que não é legal, ele pisa fora do círculo e comete a falta, não validando o péssimo lançamento. Não, foi válido, foi válido. 59, 57, não chegou a 60. Mas tá fora. Tá fora. Olha só o britânico, o frisson que causa o britânico que tem esse cabelo esquisito aí, né? E aí